Boa tarde, professora Rosemary. Vou me apresentar um pouco e apresentar meu trabalho do estágio 3. Estou gravando desta maneira, porque não consegui gravar pelo Meet, porém acho que o importante é apresentar. Pois bem, passar agora para... Bem, Vou mostrar aqui o meu trabalho do estágio 3, como foi que eu desenvolvi todo ele, certo, professora Rosemary? Eu me chamo Marília Moreira Dias, eu sou do polo de Sobral, Ceará, e eu faço letras libras. Bom, a área da apresentação, a disciplina Letras Libras, a educação exclusiva, e meu tema é literatura surda na produção de poema em libras através da interdisciplinaridade. O que eu tenho como justificativa, que é promover a igualdade e o desenvolvimento intelecto do indivíduo surdo, que verifica a carência da língua de sinais nas escolas, no qual pode dificultar a comunicação entre surdos e ouvintes, que é o caso que nós temos. Na escola no qual eu estagiei, tem uma aluna surda e ela tem um intérprete, e porém poucos alunos comunicam, só questão de comprimento mesmo, alguma coisa assim, ou nome, mas nada mais, e necessita muito de essa inclusão, essa questão social mesmo, além de não só do o surdo está presente na sala regular, mas a interação é entre os demais, que são os ouvintes, E aí, sobre a aula, que passa a interagir de maneira harmônica e prazerosa sobre o processo de ensino e aprendizagem, principalmente na disciplina, necessitando mais discussão visuais, que aí dando ênfase também, principalmente na questão da L2. O meu objetivo, O objetivo geral é elaborar um poema a partir da disciplina que o professor esteja trabalhando em sala, no qual possa aprofundar o assunto em questão e verificar o processo de ensino e aprendizagem significativa, o específico é elaborar matéria raiz didática que auxilie a aprendizagem, pesquisas e conceitos e estudos realizados que possa compreender e necessitar a leitura do surdo, e promover o ensino de qualidade diferenciado ao docente, ou seja, o surdo. O que a questão bibliográfica mostra? Ela mostra que já foi um grande avanço, com certeza foi, porém necessita-se que precisa mais de conhecimento, mais de inclusão, que todos possam, saber pelo menos um pouco, da Libras, pelo menos para fazer totalmente essa inclusão. O surdo, eles lutam direto, E por meio dessas lutas de inclusão, de ter um intérprete, ter material, hoje já tem-se materiais, que possam, auxiliar, pegar o surdo e ele fazer a leitura se quer sozinho. Porém, precisa de alguém que o ensine, alguém que é conhecedor. A literatura só foi possível mediante dos direitos adquiridos, portanto, a consequência de algo recente comparado à existência do mundo dos ouvintes, ou seja, as coisas dos ouvintes, há muitos anos já tem, e para os surdos não, agora que estão aparecendo um material didático aqui, um diferenciado ali, e é importante isso. E não isso é possível para acessar os resultados maravilhosos que estabelece a cultura surda por meio da sociedade e ainda é retrógrado enquanto o tema de inclusão. Então tem que fazer esse meio. Para o Spin, ele fala que a língua, o poema, ele realmente ele mostra algo diferenciado, que pode abranger a aprendizagem, o conhecimento da literatura surda quanto do indivíduo, E fazer isto nas minhas aulas foi excelente, porque foi aplicado o assunto do professor, que já estava na pauta da escola e colocar no meio do aluno surdo, para ele produzir também. Certo que ele não escreveu em libras, em sinais, mas foi escrito, no português
E aí foi possível também que ele participasse, ele não ficasse só como um mero, né, uma pessoa que estava ali só para participar. Não, ele teve a atuação em si mesmo. O trabalho à poesia na disciplina de Química é uma ferramenta da literatura surda que traz para facilitar a compreensão do surdo a respeito do assunto trabalhado em sala. Para muitos estudantes, o ensino de Química é algo complexo, né? É algo invisível, abstrato, aliás, né? Pois essa ciência é uma característica experimental que vista em sala de aula, em muitas das maiorias é baseada apenas em teoria né, e fica muito assim por cima. É difícil até do intérprete também interpretar algo sobre esse assunto, essa disciplina, né? E a minha metodologia foi: a proposta teve início a elaboração de um projeto que pudesse agregar poesia com a teoria, principalmente chamasse a atenção dos alunos, sobretudo a aluna surda. A aplicação, né, e o estágio foi feito na escola Vilebal da Aguiar, que ela hoje é tempo integral, que é localizado no município de Massapê, que é a vizinha aqui, que é onde eu consegui uma aluna surda, né? Então foi feito isto. Foi dividido em 2 momentos: a aplicação dos assuntos, né, que já estava previsto no plano anual da escola, não foi trocado nada, eu só feito uma adaptação, e a elaboração do poema, né, mostrar o que é um poema, como é que eles podem pegar aquele assunto trabalhado pelo professor e criar algo novo, principalmente material didático. A questão da observação, né? O que eu observei, né? De acordo com o projeto político-pedagógico, né, da escola, ele tem, né, 63 funcionários, 32 em sala, 10 readaptados, um diretor, duas secretárias, 3 coordenadores, um agente administrativo, 6 merendeiras, 5 serviços gerais, 2 vigilantes e um inspetor escolar, né? Então, o grupo da escola é grande. A estrutura, né? Contém 13 salas, uma sala de direção, uma sala de coordenação, uma sala de secretaria, uma sala dos professores, uma do AEE, uma no auditório, uma biblioteca, cozinha, 2 banheiros, né? E uma quadra coberta. Os professores atuantes em sala são, né, 7 professores de apoio, 3 dos 32, aliás, não, tem 32 professores, né, em sala, de diversas disciplinas, 7 de apoios, né, e 3 professores que atuam na gestão escolar. A formação dos professores são 36 graduados, 6 têm mestrado e 1 tem doutorado, né? Os aspectos gerais dos professores, todos são formados, sendo alguns têm mestrado e doutorado. Experiência profissional não perguntei, porque eu acho muito invasivo. Recursos didáticos, né? Eles aplicam, dependendo da aula, eles aplicam algo diferenciado, tipo uma dinâmica, né? Principalmente das itinerários desse novo do ensino médio, né? Que é mais diferenciada. O regime de trabalho, ele é bom, ele entre todos os profissionais e ter um engajamento, né? Em relação entre professor e aluna, que eu percebi, é bem respeitoso, não há essa dificuldade de agressões e algo do tipo, né? E é bem respeitoso. A formação é assim, dependendo da área, né? Para cada 3 a 2 meses, o professor faz uma formação. Tipo, o professor de matemática e língua portuguesa, a cada 2 meses ele tem uma formação. Esses foram os meus planos, né? Perguntei primeiro ao professor regente que ele estava dando e aí ele me passou. E aí, com base com que ele passou no calendário dele, eu pude estar adaptando para o meu, né? O primeiro momento eu tive com ele, observei tanto na escola quanto a turma que eu ia pegar, né?
e são alunos do primeiro ano, né, e a aluna surda estava lá no primeiro ano, e eu pude, né, aprender um pouco. O primeiro plano foi modelos atômicos, né, que é um modelo atômico, como é que ele é direcionado, né, que pode ser produzido, a questão abstrata, né, mostrar, é também importante que o aluno surdo toque, né, foi feito uma demonstração lá, que o professor levou, tipo não é nem os jogos, é uns materiais que pode ser tocado, como que tem um modelo, né, então é mais fácil de o aluno, né, surdo, ele conseguir visualizar, né, e entender. Até porque para o intérprete às vezes é um pouco complicado, né, dizer que tudo é aquilo, né. O próximo foi o átomo, né, e a outra atividade. Também mostramos a tabela periódica, né, e o que é um poema, né, como é que ele desenvolve um poema, como é feito, né, quais são os critérios. E aí, a partir de todo o conhecimento da química, foi pegado algumas partes e foi construído um poema, principalmente das partes que possam estar rimando e tendo também um aproveitamento e um conhecimento diferenciado. A vivência do estágio. Né? No estágio 6 foi algo bem desafiador, né? Porque são alunos já pré-adolescentes, né? E às vezes os alunos eles não são tão comportados, né? Apesar que necessita de muita tranquilidade, principalmente para o intérprete fazer esse momento. Pelo menos foi o que eu vivenciei. Né? Os alunos, eles não, ainda devido à pandemia, de assistir muita coisa em casa, né? Eles ficam muito inquietos, principalmente hoje, que é para passar o dia inteiro na escola. Então eu senti essa diferença, né? E o professor também explicou. Pronto, primeiro dia, né, é conhecer o assunto, que foi o modelo o átomo, né? E foi perguntado o que é o átomo, onde ele tem, onde pode encontrá-lo, né? E o professor começou a dar exemplos. E aí eu pude fazer algumas ajudas, né? Mostrando na demonstração de imagens, de tirar dúvidas, sempre com o auxílio do professor. No segundo momento, já fiz a entrada, né? Que foi basicamente, né? Um review da aula anterior, né? E dando início aos modelos atômicos. No terceiro momento, foi para tirar dúvida e resolução de questões, certo? Tive diretamente com a aluna surda para tirar as dúvidas dela. E no quarto momento foi introduzir a tabela periódica, todos os elementos químicos, principalmente, né, a questão dos símbolos, das massas atômicas, das propriedades, e enfim, todos os assuntos possíveis. No quinto momento, né, foi para tirar dúvidas, resolução de questões, né, e como elaborar um poema. Né? Então, eu peguei e dei o momento de como eles poderiam estar rimando, né, uma palavra com outra, principalmente colocando os símbolos e as suas propriedades. E aí, no sexto momento, né, no sexto dia, foi a demonstração do passo a passo da elaboração, né, da poesia, no qual foi dividido em grupos, né, e a partir daí o grupo fez, né, criou os poemas, né, cada grupo. Né. O aluno ele poderia pesquisar assim, tanto na tabela periódica, no caderno, no livro e no celular. E cada membro, né, responsável pelo grupo apresentou. Essas foram minhas referências, né, e eu quero deixar que os livros nos humanizam, né, à medida que nos apresentam nos mais variados mundos e nos fazem interagir com eles. Então, isso é preciso também no meio dos surdos, né, que eles possam ter essa interação. E eu deixo, né, esse trabalho, essa apresentação com muita aprendizagem. E tchau.